queria dar algumas informações a respeito de Léia aqui esta noite. A primeira informação é que o nome Léia vem de uma palavra cuja raiz no hebraico quer dizer mulher sofrida. E é interessante que a marca mais preponderante e dominante da vida de Léia é exatamente ser uma sofredora e desprezada. A Bíblia fala que ela era da linhagem de Sem e ela veio da família, provavelmente de Terá, da casa de Labão. E o texto fala que tinha uma irmã, e o nome dessa irmã era Raquel. E a Bíblia vai dar algumas características de Léia. Por exemplo, a primeira característica que vai descrever Léia e falar a respeito do seu sofrimento era uma oftalmia visual que trazia para ela uma espécie de miopia. Ela tinha um problema na sua visão. Isso está em Gênesis capítulo 29, versículo 17, quando diz: Lia tinha olhos tenros. Essa expressão, olhos tenros, quer dizer que ela sofria de um problema oftalmológico. Podia ser um estigmatismo, podia ser uma miopia. Alguns falam que ela tinha, na verdade, um estrabismo, que é aquela discrepância nos nervos ópticos, de forma que a visão não fica nunca linear, fica sempre díspare. Seja como for, ela tinha um problema físico. Agora, Léia não é apenas uma mulher que tem miopia, astigmatismo ou estrabismo. Ela também era uma mulher que já tinha uma idade avançada, sobretudo para casar-se. O texto de Gênesis capítulo 29, versículo 16 diz: E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Léia e da menor era Raquel. A mulher hebreia casava geralmente com 14 anos. Ela era entregue ou comprometida ao casamento por volta dos 12, e com 14 anos ela casava de fato e de verdade. Mas a Léia já estava com a idade avançada para casar-se. Talvez os comentadores vão dizer que ela já passava dos 22, 23 anos. E para nós hoje, 22, 23 anos é novo. Mas para os tempos de Léia, 22, 23 anos significava mais ou menos 10 anos de atraso, 10 anos de letargia. Ela era velha para o casamento. A Léia ainda tem uma terceira marca. Ela é uma mulher preterida por Jacó, que quando tem as 2 mulheres que são apresentadas a ele, Raquel e Léia, o Jacó faz questão de dizer que ele olhava para Raquel com maior amor, com uma maior atenção, com uma maior inclinação, preferindo Raquel e preterindo Léia. Gênesis 29, 18 diz: E Jacó amava Raquel, e disse: 7 filhos te servirei, 7 anos servirei por ti, por tua filha menor, mas não pela filha maior, pela mais velha, pela Léia, porque Léia é estrábica e Léia já é velha. Léia não preenche os requisitos. Léia ainda tem uma outra marca que reforça, que dá causa à sua segregação, à sua marginalização.
a sua predileção. Leia, conforme a palavra de Deus diz, ela foi submetida a um casamento que ela não queria e no qual ela não foi convidada. Os irmãos sabem como foi o casamento de Leia? O Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. No dia do casamento, o Jacó tomou umas canjibrinas e o Jacó ficou mais para lá do que para cá. O Labão, pai das 2 meninas, querendo se livrar de um peso que era a Leia, a filha mais velha, embriagou o genro, e quando o genro estava mais para lá do que para cá, o Labão disse: vai para a tenda, meu filho, que daqui a pouco eu mando a sua prometida lá. E o Labão foi, aliás, o Jacó foi, e quando ele acordou no outro dia, quem estava do lado dele não era Raquel, mas sim Leia. A Bíblia diz que quando Jacó acordou no dia seguinte e olhou para os olhos de Leia, ele não conseguiu encontrar harmonia, e ele então desprezou Leia, e Leia passou a partir daquele dia a estar subjugada numa estrutura familiar na qual ela não se sentia em casa adequada e acolhida. A Leia era vítima de um casamento forçado, era vítima de um casamento no qual ela não era amada, era vítima num casamento no qual o marido de Leia queria, na verdade, a irmã de Leia e não ela, e não a Leia. Leia era uma mulher desprezada e sofrida. Ainda, a palavra de Deus diz que a Leia foi tão humilhada durante o seu curso conjugal com Jacó, que ela teve que comprar o direito de dormir com Jacó. Isso está em Gênesis capítulo 30, versículos 14, 15 e 16, que a palavra de Deus diz que a Leia deu a Raquel algumas frutas, e como recompensa por estas frutas, ela comprou o direito de deitar-se uma noite com o Jacó. O Jacó não dormiu com ela por amor, o Jacó dormiu com ela porque o tempo de Jacó foi comprado de Raquel, e Raquel impôs isso ao Jacó, que Jacó honrasse com o seu compromisso com a Leia. A Leia foi humilhada porque teve que comprar o amor que ela pouco teve. Ainda, a Leia serviu como escudo para Jacó e para Raquel, a mulher que Jacó amava. Tem o capítulo 33 de Gênesis, que é aquele momento em que o Jacó vai se reencontrar com o seu irmão Esaú, 21 anos depois, e é o momento da prestação de contas, é o momento da quitação da dívida, é o momento do confronto, do fronte. E qual é a condição de Jacó? Jacó é um indivíduo que não tem habilidade bélica, não tem capacidade para a guerrilha, e ele tem um bando de pessoas que andam com ele, mas ele vai enfrentar o seu irmão, que desenvolveu desde a mais tenra idade a capacidade bélica, instrumentalizou-se com 400 guerreiros e formou um verdadeiro exército itinerante pelos desertos da Palestina. E quando Esaú encontra-se com Jacó, para humilhar, para soterrar e para acachapar mais ainda a condição degradante da Leia, o Jacó usa a Leia como seu escudo. Olha o que diz o versículo 1 e 2 do capítulo 33 de Gênesis. E levantou-se Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú com os seus 400 homens com ele. Então Jacó repartiu os filhos de Leia e de Raquel, as 2 servas, e pôs as servas e os seus filhos à frente, e Lia e os seus filhos atrás. Porém Jacó e José e Raquel foram por derradeiro.
Vejam que a condição de Léia era uma condição tão difícil, ela era tão sofrida, tão desprezada, que quando Jacó sentiu-se ameaçado, ele colocou a Léia como escudo. Se alguém tem que morrer primeiro, que morra a mais feia. Se alguém tem que morrer primeiro, que morra a estrábica. Se alguém tem que morrer primeiro, que morra a mais velha. Se alguém tem que morrer primeiro, que morra aquela que é preterida. Se alguém tem que morrer primeiro, que morra a esquecida e desamparada. A Léia passa por toda essa jornada angustiante e difícil. Aí chega no capítulo 29, versículo 31 de Gênesis, quando o texto sagrado dá-nos uma informação poderosa e revolucionária. O texto diz assim: mas, vendo, pois, o Senhor que Léia era aborrecida e desamparada, o Senhor abriu a sua madre. Aleluias! Aleluias! Deus enxergou que Léia era desamparada. Deus viu que Léia era esquecida. Deus viu que Léia era deixada de lado. E o que é que Deus fez quando ele percebeu o sofrimento, a luta, os embates de Léia? O texto é claro em dizer: viu Deus que Léia era desprezada. Labacandaramachura-mahai. E Deus então se colocou ao lado dela. Deus viu Léia desprezada, e Deus fez por Léia algumas coisas, e eu termino a minha participação aqui. A primeira coisa que Deus fez foi olhar para o sofrimento e o desprezo de Léia. Deixa eu entregar uma mensagem de Deus com base na palavra de Deus para todos os irmãos que são, aleluias, alcançados esta noite. Eu não sei qual é a causa do seu aborrecimento, eu não sei qual é a causa do seu desprezo, eu não sei por quem você é esquecido e preterido, mas eu quero dizer para você que há um Deus poderoso, glorioso e extraordinário nos céus, e esse Deus, aleluias, Ele está vendo todo o seu sofrimento. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face, por gentileza. Levante a sua voz e dê uma palavra de adoração e de louvor, porque Deus está te vendo. O texto diz: Deus viu. O seu patrão pode não ter visto, mas Deus vê. O seu pai pode não ter visto, mas Deus vê. O teu marido pode não ter visto, mas Deus vê. O teu filho pode não ter visto, mas Deus vê. Deus está com os olhos como chama de fogo sobre a sua vida, e Ele está acompanhando. Ele está acompanhando cada um dos seus sofrimentos e cada uma das suas dores e angústias. Se você puder, por gentileza, fala para essa figura abençoada que está aí do seu lado, diga: fique em paz, Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo, Ele está vendo tudo, aleluia. Ele não está omisso, Ele não está inerte, Ele não está silente, Ele está vendo tudo, Ele está vendo tudo. Deus está vendo tudo, Ele está enxergando, Ele está contemplando, Ele está atento, Ele está vendo tudo. Aleluia. Eu não tive a oportunidade
de ir à escola regularmente. Eu sou de uma família de 18 irmãos, e meu pai era um alcoólatra, inveterado, entregue mesmo à ebriedade. E a minha mãe, uma dona de casa, compassiva, tolerante. E a minha mãe então se rendia às peripécias do meu pai. E eu, por conta disso, acabei morando em muitas casas e nunca conseguia terminar um ano numa escola, de modo que eu não conseguia estudar. Eu me casei aos 18 anos. Eu tinha apenas a segunda série do ensino fundamental, hoje chamado 3º ano. E eu, casado, a minha esposa educadora, começou a me motivar para os estudos. E eu sempre dizia comigo mesmo: não há expectativa para um adulto, depois de tantos anos já, 25 anos aí, sem estudar, não é possível voltar aos estudos. Eu naquela época era pregador itinerante e trabalhava puxando um carrinho de feira com alguns livros dentro. Eu não sei se o Rubinho pegou essa época minha, mas eu não tinha carro e eu saía andando, vendendo livro com aquele carrinho de feira cheio de livros dentro. Eu fui pregar em muitos lugares longe. Um dia eu fui pregar em Ribeirão Pires. E quando eu estava retornando, eu cheguei na Barra Funda 1h15 da manhã. E não tinha mais trem da Barra Funda aqui para a nossa região. E eu então precisei dormir do lado de fora da rodoviária ali da Barra Funda. E eu estava com a caixa de livros e não quis, naquele momento ali, dormir com medo de alguém levar a caixa de livros. E eu tinha que prestar contas. Então eu fiquei acordado a noite toda, lendo aqueles livros. Ninguém estava comigo ali. A minha mulher, os meus filhos, o meu pai, ninguém. E eu li aqueles livros, passei a noite toda lendo os livros, e a partir dali, eu peguei gosto pela leitura, me tornei um autodidata. Depois disso, depois de algum tempo, passei a fazer isso com uma certa frequência, porque eu sempre chegava atrasado nas estações de trem, de metrô, e quando eu chegava, o último trem ou o último metrô já tinha passado, e eu passava a noite toda esperando o trem, o metrô, das 4 horas da manhã, quando começava a circular. E eu não dormia, eu ficava a noite toda lendo. Ninguém estava vendo. Mas aí até um dia, eu estava na nossa sede ali em Barueri, e de repente um irmão chegou para mim e disse assim: meu filho, Deus manda eu entregar uma mensagem para você. Ninguém está te vendo, mas Deus tem visto o seu sofrimento. E Deus tem visto o seu desejo de aprender, meu filho. E Deus vai preparar para você condições. Quando aconteceu isso, saiu pelo governo de São Paulo a possibilidade de você fazer o SISU, que era uma prova e você eliminava todo o ensino fundamental. A minha esposa, educadora, me inscreveu e me motivou, e eu fui lá no domingo, desacreditado. E quando eu cheguei ali, pelo fato de eu estar lendo, mesmo muitos anos sem estudar, estar lendo, quando eu fiz a prova e eliminei uma prova só, todo o ensino fundamental. Eu peguei gosto pela coisa, eu achei legal. E aí quando lançaram o SISU no final daquele mesmo ano, para a eliminação do ensino médio, eu fiz a prova e eliminei o ensino médio todo. Aí eu estava lá na igreja, um pastor amigo meu chegou para mim e disse assim: Henrique, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Deus tem visto o seu desejo de aprender, de estudar, e eu quero dizer para você que eu me coloco à sua disposição. E ele enfiou a mão no bolso assim e tirou um prospecto, um flyer. Ele tirou assim um bannerzinho, e ele disse assim: escolhe o curso aqui, porque o curso que você escolher, Deus me falou, eu vou pagar para você. Eu escolhi o curso de Direito. E quando eu fui para a faculdade, o pessoal dizia assim: você entra, mas não vai sair, porque você não tem as bases educacionais, você não tem as bases do aprendizado. E eu dizia: é verdade, eu não tenho mesmo, mas eu tenho dedicado as minhas noites a estudar e a ler, e a tentar compensar essa minha falta com os meus esforços.
E eu tenho escutado de Deus que Deus está vendo esses meus esforços. 5 anos se passaram, nunca peguei uma DP, nunca peguei um exame, nunca fiquei na média, sempre acima da média para a glória do Senhor. Fui fazer a prova da OAB. A prova da OAB aprova 8% apenas de 105 mil concorrentes, bacharéis em Direito, que vão fazer a prova pelo menos 4 vezes por ano. Eu, na primeira vez que eu fui fazer a prova, eu passei. Depois disso eu fiz 4 pós-graduações. Sabe por quê? Porque Deus, irmãos, Ele nos vê quando ninguém nos vê. Ele está olhando para nós quando ninguém está olhando. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face, levante a tua voz. Abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Você pode chacoalhar esse irmão aí e dizer para ele: Deus está te vendo, fica tranquilo. Aleluias, aleluias. Diga para ele: levanta essa cabeça, anima o seu coração, porque Deus está te vendo. Ele vai abrir as portas, Ele vai preparar as condições, Ele vai à sua frente e Ele vai glorificar o nome dEle na sua vida. Deus viu a Leia desprezada. 2, Deus se colocou ao lado da Leia, a desprezada. E 3, Deus fez algumas coisas em favor da desprezada, e eu termino. O que Deus fez pela Leia? Primeiro, Deus abriu a sua madre. Diga comigo: Deus abriu a madre de Leia. Olha o que diz o texto de Gênesis, capítulo de número 34, versículo 1. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. Agora olhe o versículo 23 do capítulo 35 de Gênesis. Os filhos de Leia são Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Deus deu para ela 7 filhos, para que se cumpra na vida de Leia o Salmo 113, que diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver desde os céus a terra. É Ele que levanta do pó e do monturo, ergue o necessitado. É Ele que faz o pequeno se assentar entre os príncipes, sim, os príncipes do seu povo. É Ele, presta atenção, é Ele que faz a mulher estéril, mãe de filhos, alegre, para louvar e glorificar o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Talvez você é desprezado, talvez você é esquecido, talvez você é preterido, talvez você é marginalizado, talvez você é escanteado, talvez você, aleluia, é preterido. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, eu quero deixar essa mensagem: Deus vai abrir a sua madre. Ah, pastor, mas eu sou homem. Sim, mas a gente produz em muitas outras áreas. Deus vai abrir, aleluia, a sua fertilidade, a sua produção, e Deus vai fazer você se tornar uma pessoa, aleluia, admirável pelo que você produz, aleluia. Fala para o seu irmão aí: Leia era desprezada, mas Deus abriu a madre. Fala: tem uma mensagem para você. Diga: tem uma mensagem para você. Você vai produzir. Diga: você vai produzir. Você vai gerar frutos. Você vai ser honrado pelo Senhor. A Bíblia diz que Deus abriu a madre de Leia. 2, Deus lhe deu 7 filhos, 6 homens e uma mulher. 3, Deus deu a Leia 2 das mais importantes tribos da nação de Israel. Quais foram as tribos que nasceram de Leia? Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Mais a Diná.
Desses 7 filhos, 2 se destacam. O primeiro deles é Levi. Você sabia que é de Levi que veio Moisés? Moisés é levita. Moisés é filho de Leia. Moisés é filho da desprezada. Aleluia. Você sabia que é de Levi que vem Arão? Arão, Moisés falou: eu serei Deus e você será a boca de Deus. Se alguém quiser ouvir, aleluia, a voz de Deus, tem que ouvir dos filhos da irmã Leia, porque é com eles que está a palavra de autoridade do Senhor. Você sabia que de Levi vem Jeremias, o profeta chorão? Você sabia que de Levi vem Isabel, a mãe de João Batista? Você sabia que de Levi vem Zacarias, o sumo sacerdote que Deus escolheu para romper o silêncio de 400 anos do período interbíblico? Aleluias, aleluias! O Zacarias está lá no templo dedicando incenso ao Senhor, e de repente o anjo aparece, e o anjo vem e diz assim: Zacarias, eu estou honrando aqui a fé de uma mulher lá no passado, eu estou honrando Leia aqui, Zacarias. Levante essa mão aí, por gentileza, levante a face, levanta a voz, abra a boca e dê uma palavra de louvor ao Senhor. É de Levi, irmãos, que vem João Batista. O Batista é da nossa irmã Leia. E é de Levi, irmãos, que vem Jesus. Pastor Henrique, mas Jesus não é da tribo de Levi. Ah, não? Jesus é filho de Maria, certo, irmãos? E Maria é prima de Isabel. E Isabel é casada com Zacarias, da tribo de Levi. Zacarias é da tribo de Levi, João Batista é da tribo de Levi, Isabel é da tribo de Levi, Maria é da tribo de Levi, e sobre os ombros de Jesus repousa a bênção de Deus que Deus derramou sobre Leia. Ah, você não entendeu? Eu quero deixar essa mensagem para você aqui esta noite. Aleluia, Deus vai fazer você produzir, e aquilo que Deus vai derramar na sua vida vai reverberar para a posteridade e para a sua descendência, em nome de Jesus. Presta atenção. Ela foi mãe também de Judá. E Judá, quando Jacó vai abençoar Judá, lá no capítulo 49, ele diz assim: Judá será como um leão, e terá o cetro do trono sobre o seu controle. De Judá, irmãos, vem Jessé. De Jessé vem Davi. De Davi vem Salomão. De Salomão veio José. E de José vem Jesus, o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Leia, o neto de Leia, irmãos. Aleluias! Aleluias! Deus vê o sofrimento de Leia, Deus se coloca ao seu lado, Deus abre a sua madre, Deus lhe dá filhos, Deus, irmãos, lhe dá as principais tribos, para manifestar a nós que Ele vê, que Ele sofre com aqueles que estão sofrendo e sendo oprimidos também. Por fim, eu quero terminar dizendo o seguinte: que Deus, irmãos, Ele fez o Jacó reconhecer o valor de Leia. Fala para o seu irmão aí, diga para ele, fala para ele assim, sem falsa afirmação, diga, sem falsa afirmação. Diga, mas sendo profeta com base na palavra, Deus vai fazer as pessoas te reconhecerem. Diga, Deus vai fazer as pessoas te reconhecerem. Aleluias, diga para ele, as pessoas vão reconhecer você. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu estou sentindo a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Aleluias, aleluias. Olha que interessante. O Jacó teve que reconhecer Leia. Por quê?
Porque a Bíblia diz que a Raquel, quando teve o segundo filho dela, que é o Benjamim, a Raquel morre. O José e o Benjamim, que são os dois filhos mais amados do Jacó, eles vão ser criados por quem? Por Leia. E o Jacó, irmãos, na velhice, vai receber papinha, pãozinho amassado, bananinha com leite em pó, aleluia, vai receber o chazinho à noite, a massaginha nos pés de quem? De Leia. Aleluias, aleluias, aleluias. O Jacó entra lá no Egito. E quem é que entra no Egito com o Jacó? É Leia. Quem é que vai ver o filho de criação ascendendo ao trono e colocando-a num lugar de destaque, dizendo: aí está a mãe que me criou? Quem é que vai ver? É a Leia, irmãos, é a Leia, é a Leia. O texto termina dizendo o seguinte: Leia morreu e foi sepultada, e a sepultaram junto com Abraão, com Sara, com Isaac e com Rebeca. Fala para o seu irmão, as pessoas vão te reconhecer. Aleluia, diga, fica firme, faz a sua parte, vai orando, vai servindo a Deus, vai sendo humilde, vai consertando o seu ministério, aleluia, vai fazendo o que você tem que fazer. Fica tranquilo, porque Deus vai honrar você. Aleluia, Deus vai honrar você.